Novamente estou aqui para falar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. O Senhor falava de duas rainhas de dois reis. A rainha essa que... Rainha Esther é um livro muito bonito, assim, que eu já li várias vezes e que eu gosto muito, porque esse livro não mostra o nome de Deus, não aparece o nome do Senhor, mas porém assim, quantas coisas aconteceu por aquele povo sofrido que esperava no Senhor. E rainha significa igreja e rei Jesus. E o Senhor faz na nossa vida como fez para aquele povo. O livro de Esther é um livro assim que conta a história de uma moça que foi levantada pelo Senhor. Conta a história de um rei, segue com a história de um rei que chama sua esposa para vir até a sua presença. E essa esposa se recusa a vir até a presença dele. E com isso ela foi destronada, ela foi separada, ela foi exonerada do cargo de esposa. E Deus levanta a rainha Esther através de um concurso de beleza. Moças foram preparadas, receberam tratamento de beleza para poder ser a nova rainha. E assim foi Esther, que na época o seu nome era Radassa, e o Senhor trocou o nome dela. Ela passou a se chamar Esther. Ela perdeu seus pais quando ainda criança e foi criada por um primo, Mardoqueu, homem judeu, homem de Deus, homem temente ao Senhor. E assim é um pouquinho da história de Esther. Foi abençoada pelo rei Assuero, um rei que ficara triste quando perdera a esposa, mas porém sentiu que ao receber Esther como esposa, a sua vida melhorou, da água para o vinho. E o rei tinha um súdito, um dos seus que te servia da sua corte, Amã. Amã foi algo assim que foi um espinho, uma pedra no sapato de Esther, mas Esther não olhou para isso. Esther, ela sentia assim que ela guardou segredo de tudo que acontecia. Ela não murmurou, ela esperou ser abençoada por Senhor. E assim a Esther fez, essa rainha linda que foi levantada pelo Senhor para interceder por uma nação, o teu povo. Esther era de Suzã. Esther precisava orar por aquele povo, porque Deus levantou assim. E esses dois reis, rei Jesus, rei Assuero, rainha Esther, rainha igreja. E é assim que o Senhor faz conosco, quando Ele nos toma como noiva. Ele nos coloca num tratamento de beleza, Ele nos lapida. E como coroa, como bênção, Ele nos dá o Espírito Santo, que é o que vai transformar a nossa vida. E assim foi Esther, e não é diferente conosco. Ele nos colocou o Espírito Santo. E quando a gente vê assim, mas fala, mas Deus, está demorando a nossa vitória, está demorando a gente passar por isso. Aí a gente vai entender. A rainha Esther também passou por essa demora. Ela também esperou o tempo do Senhor. E por o fato de estar demorando, não aparecer o nome de Deus, como não aparece no livro de Esther, não queira dizer que o Senhor não está pleiteando a nossa causa, não queira dizer que o Senhor não tem nos olhado, que o Senhor não tem assim, se interessado por aquilo que está acontecendo com a gente. Ao contrário, o Senhor nem sempre, Ele não precisa aparecer em tudo, porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. O Senhor, Ele foi ontem, é hoje e será amanhã. E o Senhor, Ele é Espírito. E sendo Ele Espírito, Ele não tem necessidade, Ele não tem obrigação de ficar se apresentando. Como não foi, como já foi dito. E às vezes a gente perde bênção porque a gente murmura. Mas Esther não foi assim que ela fez. Ela guardou no Senhor. Ela passou todas as humilhações. E sabia que o teu primo também estava sofrendo humilhação. Mas algo assim que me chama a atenção, que agrada o Senhor, foi no Esther e no seu primo, foi o segredo. O seu primo aconselhou que ela não contasse para ninguém que ela não pertencia à classe lá do rei. E sim que ela era uma judia. E ela conseguiu guardar esse segredo. É o que Deus nos alegra, é o que o Senhor nos ensina. Precisamos guardar o segredo. Como? Fazendo as coisas para o próximo
e sem ter que mostrar aquilo que nós estamos fazendo. Porque quando Deus nos direciona para fazer algo para Ele, é para Ele, não é para mostrar para ninguém o que estamos fazendo. E a rainha Esther fez assim. Ela orou, intercedeu para uma nação, colocando as vestes de saco, se humilhando, colocando a cara no pó, intercedendo por aquela nação. Como rainha, ela precisava andar muito linda, bem vestida, sempre no palácio. Mas ela não ligou para isso, não. Ela não pensou naquilo que ela estava desfrutando e que ela poderia perder. Ela pensou naquele povo. Foi por isso que o Senhor achou graça na vida dela. E ela fez assim, porque naquela época, se apresentar ao rei sem ser convidado, significava morte na certa. Mas a rainha Esther, ela não olhou para isso. Ela pediu apenas que suas serviçais orassem por ela e intercedessem junto a ela. E pediu que Mardoqueu também fizesse assim com aquela nação. E assim aconteceu. De novo, o poder da oração, do jejum que toca o coração do Senhor. Esther sabia disso daí. E Mardoqueu também fez do lado de fora. Mas nesse contexto havia um homem pelo nome de Amã. Homem esse que fora levantado como ferramenta forjada para destruir os planos do Senhor. Ele tentou fazer de tudo, a ponto de pedir que o rei assinasse um documento para que destruísse todo aquele povo de Esther. E o rei fez. Porém, Esther descobriu. E não só descobriu isso, como descobriu qual era a intenção dele. E algo assim também que fez com que o rei se agradasse de Mardoqueu foi que ele viu nos corredores 2 homens falando que mataria ele. E ele comentou. E os 2 copistas escreveram isso nos documentos. E num certo feito o rei não passava bem. E eles leram esse documento para o rei. E o rei soube quem que fez aquilo lá, quem era a pessoa que guardou a vida dele. E o rei precisava honrar essa pessoa. E chamou Amã, que já estava com o anel do rei, que estava tudo que é do rei. Porque Satanás, lembra que Satanás, quando teve inveja dos anjos, teve inveja do próprio Deus. Queria ser Deus, queria ser melhor que Deus. Assim foi Mardoqueu. Já estava com o anel do rei, fazia com que as pessoas se curvassem diante dele. E Mardoqueu não se curvava, não. Isso irou esse Amã, que fez assim, levantou mais a ira. Por que todo mundo se curva diante de mim e ele não? É muitas vezes assim que a fúria chega até nós por isso, porque é o que Deus quer, que nós assim enfrentamos qualquer dificuldade, porque o Senhor jamais vai permitir que algo de mal aconteça conosco, porque quem pleiteia a nossa causa é Ele. Mardoqueu não teve medo, Mardoqueu não quis se aparecer, ficou do lado de fora do palácio. É algo que significa humildade, que a gente não precisa estar num determinado lugar para receber a bênção, alguma coisa. O Senhor vai nos alcançar, é Ele que vai chegar até nós. O Senhor, Ele não perde a gente de vista. O Senhor, Ele está de olho em nós. As mãos do Senhor estão estendidas, seu ouvido inclinado para nos ouvir. Tudo aquilo que estamos precisando. O Senhor não é surdo, Ele não é cego. É assim que Ele faz. Mardoqueu esperou o tempo dele, foi honrado também. E nesse dia aconteceu que Esther, chegou o dia dela estar na presença do rei. E como foi dito que se chegasse sem ser convidada era morte. Mas Esther, ao chegar, ela não foi no nome dela, ela foi no nome de Jesus. E foi Deus que foi na frente. Ao chegar na presença do rei, se apresentada, o rei estende o cetro para ela. Isso significava que ele estava aceitando ela na presença dele. E ele se alegrou e pediu o que ela queria que fizesse. Esther não pediu dinheiro, Esther não pediu nada, mas Esther pediu algo que é que Deus quer que nós pede. Como lembra Salomão, quando não pediu nada para o Senhor, ele pediu sabedoria. E quando nós pedimos aquilo que Deus acha graça no nosso coração, nós não precisamos pedir outras coisas, porque o total vem por acréscimo, porque ele fala assim, lá na palavra dele, buscai primeiro o reino dele e as demais coisas serão acrescidas. E assim Esther fez, ela arriscou a própria vida, é o que Deus quer, que Deus não quer covarde, Ele quer pessoas ousadas, que tenham ousadia. E Esther, ela arriscou a pele, e o rei achou graça, e o rei ofereceu uma linda festa e pediu que
que ela pedisse o que quisesse, até metade do seu trono, e assim ela fez. E Deus honrou naquele momento, porque ela tinha que contar o segredo para o rei, mas ela esperou o tempo de Deus. E nesse momento, o rei pediu que para Amã, o que faria? O rei queria engrandecer alguém, queria honrar, pediu para o Amã, porque é assim, amados, quando Deus quer nos honrar, Ele vai usar do próprio inimigo para nos abençoar. O inimigo vai ter que ver de pé a nossa vitória. E foi assim com o Amã, não foi diferente. O Amã, quando o rei estava falando tudo o que queria fazer, achou que era com ele, mas não era não. Deus honrou Mardoqueu. O Amã teve que se contentar e puxar a carroça onde que Amã estava sendo, que Mardoqueu estava sendo o cavalo, melhor, onde que o cavalo, que ele estava montado no cavalo do rei, ele colocou todas as vestes do rei e o anel, e teve que, Amã teve que ser humilhado, e a mesma forca que ele tinha feito para matar Mardoqueu, foi nesse lugar que ele morreu, porque é assim, toda ferramenta que o inimigo faz para conosco, todas as armadilhas, eles cairão nessa própria arapuca que eles estão preparando. E não foi diferente. A rainha Esther ganhou o favor de Deus. A rainha Esther foi abençoada. O Mardoqueu foi honrado. Ele recebeu tudo aquilo assim que o rei honrou ele. O rei deu o melhor, deu a casa boa para ele, deu de tudo. E assim é conosco. Ao nós estarmos na presença do Senhor, o Senhor vai mudar a nossa vida. O Senhor vai tirar tudo aquilo que é ruim na nossa vida. O Senhor vai nos contemplar com coisas boas. Ele transforma, porque Ele foi o Deus de Esther, Ele foi o Deus de Mardoqueu. Deus é amor, porém Ele é justiça, como Ele foi justiça com Amã. E que assim possamos nesse momento estarmos na presença dEle e buscar só nele mesmo, porque não tem como ser diferente. E que possamos assim orar e interceder por uma nação, principalmente nesse momento que estamos vivendo em crise, em política, assim, que Deus possa levantar político como Rainha Esther, que se preocupa com uma nação. E em nome de Jesus o que eu peço, que pensamos bem ao darmos o nosso voto, e que vidas venham a ser alcançadas através do nosso testemunho. Oramos pela nação, oramos pela nossa cidade, pelos nossos governantes, pelos presidentes, por todos os deputados, vereadores, pelos nossos pastores, todos os líderes que lideram a nossa cidade, que lideram o nosso estado, o mundo, e que vida venham ser salva, como a rainha Esther intercedeu por uma nação. Deus achou graça nessa rainha, que nós sejamos essa rainha do Senhor, essa igreja que o Senhor venha buscar sem mácula, sem mancha, em nome de Jesus o que eu peço, em nome de Jesus. E muito obrigada, Senhor, por mais essa rica e santa oportunidade de estar na Tua presença, que o Senhor me abençoou com essa palavra, que vidas podem ser abençoadas, Senhor, que eu prometo que eu estou pregando aquilo que tão somente falando para quem assim precisa ouvir, tão somente aquilo que o Senhor falou. Eu me recolho na minha insignificância, Senhor, que diminua eu e cresça, Senhor, Pai amado, e que o Senhor cresça na vida dessas pessoas em sabedoria, que o Senhor abençoa cada um que estiver necessitando, Pai amado, de uma bênção, Pai amado, abençoa, cure os enfermos, Pai amado, traga os afastados para o Teu aprisco, Senhor, abençoa, direciona, Senhor, salva, liberta, purifica, Pai amado, é o que eu lhe peço em nome de Jesus.